A cidade de Belém, na Cisjordânia, local do nascimento de Jesus Cristo, segundo a tradição das religiões cristãs, cancelou as comemorações de Natal nesse ano por causa da guerra entre Israel e Hamas, que continua sem previsão de acabar. A Igreja da Natividade, construída sobre a gruta onde Jesus teria nascido, deveria estar lotada de fiéis nessa época do ano, mas como é possível acompanhar inclusive nas imagens, o acesso à igreja está praticamente vazio, apenas com policiais e poucos jornalistas. Nesse ano não haverá festividades musicais nem decoração que normalmente enfeita a cidade de Belém durante a Missa do Galo. Nesse domingo, o Papa Francisco, a cidade na homilia da Missa do Galo. Marcos Vinícius de Freitas, o professor de Relações Internacionais, visitante da Universidade de Relações Exteriores da China. Daqui a pouco a gente vai falar com ele, para ele fazer uma análise sobre esse ano das relações internacionais, mas antes a gente ouve o que falou o Papa nesse domingo na Missa do Galo. Marina Arris. O Papa Francisco lamentou que a mensagem de paz de Jesus estivesse sendo abafada pelo que ele caracterizou de lógica fútil da guerra, durante a tradicional Missa do Galo neste domingo. Papa presidiu uma missa solene de véspera de Natal, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e falou do conflito na Terra Santa. Esta noite os nossos corações estão em Belém, onde o príncipe da paz é mais uma vez rejeitado pela lógica fútil da guerra, pelo choque de armas que ainda hoje o impede de encontrar espaço no mundo. Papa, de 87 anos, discursou horas depois do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ter prometido lutar mais profundamente no enclave palestino de Gaza, depois que as tropas sob o seu comando sofreram um dos piores dias de perdas da guerra terrestre. Durante a missa papal, com 6.500 pessoas, Francisco disse que a verdadeira mensagem do Natal é a de paz e a de amor. Francisco criticou as compras em excesso e incentivou as pessoas a não serem obcecadas pelo sucesso e pelo que ele chamou de idolatria do consumismo. O Papa criticou ainda a busca pelo poder mundano, fama e glória. E ressaltou que essa busca mede tudo em termos de sucesso, resultados e números. E que hoje temos um mundo obcecado pela realização. Bom, professor Marcos Vinícius de Freitas, de Relações Internacionais, como sempre, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Tudo bem, professor? O senhor está onde, hein? O senhor que é um peregrino que vem circulando por vários países, o senhor está onde nesse domingo? Ainda continuo na China, Tiago. Um prazer conversar com você hoje nessa véspera de Natal. Muito obrigado. Bom, professor, primeiro falando sobre a postura que o Papa vem tendo em relação a essa guerra no Oriente Médio, a postura da Igreja em relação a isso e também o impacto nas festividades, né? Por mais que nós tenhamos os judeus que não comemoram o Natal, mas nós temos uma cidade santa que também tem muita tradição nessa época do ano, né? E você sabe, né, Tiago, que Belém fica na Cisjordânia. Eu tive a oportunidade de visitar Belém há alguns anos, e o que é interessante de você notar é que ali você tem um cenário muito importante para o cristianismo como a sua origem, em razão de ali ter sido a tradição, afirmado pela tradição, que foi o local em que Jesus nasceu. Então você tem uma região que é pobre, num enclave extremamente pobre, e que agora ressente também os efeitos da guerra, que embora aconteça em Gaza, tem aí um impacto muito importante nesta parte do mundo também. Então o que nós notamos, Tiago, é que a mensagem do Papa vem justamente dentro desse contexto internacional de um mundo que em 2023 ficou muito mais perigoso e que várias vezes esteve aí às portas até de um possível ataque nuclear ou a preocupação de que armas nucleares pudessem ser utilizadas. E que a alegação do Papa Francisco tem sido, neste processo todo, aquilo que a gente já comentou no passado, não é? Em razão do fato de nós termos uma assimetria na resposta por parte do Estado de Israel, é que gera esta controvérsia internacional, e por essa razão que a gente vê aos poucos, infelizmente, o apoio a Israel diminuindo
pelo fato de que a ação tem sido muito maior do que aquilo que as pessoas consideram como razoável, embora Israel tivesse, no início, toda a legitimidade para combater aquela ação abominável do Hamas. Bom, professor, há exatamente um ano a gente estava fazendo um balanço de 2022 e falando, claro, sobre a guerra na Ucrânia. Mas agora, em 2023, tivemos mais uma guerra, o começo de mais uma guerra nesse fim de ano praticamente. E eu pergunto para o senhor em relação à ordem internacional. É uma ordem internacional que está em desordem. Isso vai agravando a situação do planeta e também deixa, por exemplo, a Europa cada vez mais como um continente que vem sofrendo ataques. A gente teve o ataque recente na República Tcheca. A ordem internacional termina esse ano de 2023 e começa 2024 de que maneira, professor? Bem complicada, não é? Porque se nós pensarmos, durante muito tempo, desde 1945, você tinha aí uma hegemonia muito importante por parte dos Estados Unidos, particularmente depois do fim da Guerra Fria. Esse cenário mudou, não é? Com a ascensão de novos jogadores mundiais, particularmente a China, e uma ressurreição aí, um processo de ressurreição da própria Rússia, que andava apagada internacionalmente, embora tenha sido sempre uma potência importante por ser um país nuclearmente armado, fortemente nuclearmente armado. Não podemos nunca esquecer disso com relação à Rússia. E o que nós vemos é que, nos últimos 24 meses, este poder dos Estados Unidos deteriorou muito. A questão de 2 pesos, 2 medidas ficou extremamente clara na forma como os Estados Unidos lidaram com a Rússia e na forma como eles lidaram com o próprio Netanyahu na questão de Israel. E o que nós vimos é que, mesmo nesse contexto internacional, e eu participei de uma reunião recente a respeito disso, você nota que os países desenvolvidos, particularmente os do G7, estão pouco inclinados a querer alterar este cenário da governança global, ou seja, a inclusão de novos membros. Então, quando você olha, por exemplo, para o caso do BRICS e a expansão que foi feita este ano, apesar de muitas críticas com relação àqueles que foram incorporados, de alguma forma ele iniciou aí um modelo novo de inclusão global na questão da governança global. E é verdade isso, porque diante dos problemas que nós enfrentamos hoje em dia, de guerra cibernética, terrorismo, transferência de recursos, narcotráfico, você precisa ter mais agentes sentados à mesa para decisão de qualquer assunto de natureza global. E o que nós notamos é que a gente começa a dividir aí um mundo entre Ocidente e Oriente, e nós notamos, infelizmente, que por algumas esquizofrenias do Ocidente, a gente começa a notar que a ordem global passa a deslocar-se cada vez mais do Atlântico para o Pacífico. E, professor, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai disputar uma reeleição nesse primeiro semestre de 2024. Eu pergunto para o senhor, de que maneira a guerra interessa a ele? E ele vai usar a guerra de que maneira a favor dele? Pelo que eu conversei com muitos russos nesse processo todo, a guerra sempre fortalece aquele que está no poder, não é? Porque a população se sente aí a necessidade de apoiar o líder neste processo de guerra. E o fato é de que, olhando os últimos resultados, Thiago, o que a gente nota é que, de fato, Putin tem conseguido a vitória, né? Ele tem mantido o território, tem ampliado, se eu não me engano, um pouco mais da conquista que ele teve, e o que ele tem notado é que, se ele sentar e esperar, eventualmente a Ucrânia não vai conseguir vencer a guerra, porque o apoio dos Estados Unidos começa a se diluir. Você viu aí o problema que o Zelensky teve com relação aos republicanos, ao fato de que Biden corre aí a possibilidade de não ser reeleito, e o que nós notamos é que uma Europa que, como você disse, se encontra enfraquecida, uma Europa que está com um problema inflacionário elevado, é só você notar, por exemplo, o que tem acontecido com a inflação no Reino Unido, uma Europa que paga hoje em dia muito mais pelo preço da energia do que pagava antes da guerra. O que nós notamos é que esse cenário todo tem favorecido muito o Putin na sua ascensão como presidente do país, e com o fato de que esta guerra da Ucrânia, de alguma forma, está sendo prejudicial a todos os europeus. E nesse processo todo, o que as pessoas começam a se questionar é se vale a pena continuar apoiando a Ucrânia, e particularmente também em razão dos inúmeros casos de corrupção que nós temos observado
por parte do governo ucraniano.